Olá, todos os pais e responsáveis dos alunos do quinto ano A. Eu sou a professora Patrícia e nós faremos uma reunião de pais virtualmente, né? Que é o que o momento exige. Então eu vou ser bem rápida, vou falar sobre alguns pontos e peço que ao final da reunião, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês coloquem embaixo o nome da criança e um ok, para eu ter certeza e eu anotar quem realmente participou da nossa reunião de pais. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa reunião. Bom, esse ano realmente foi um ano muito complicado para nós. Eu, pelo menos, nunca imaginei passar por uma situação dessa na minha vida. Nunca imaginei existir uma coisa assim de ficarmos tanto tempo afastados. Tanto que no início da pandemia, nós achávamos que nós ficaríamos afastados por 15 dias, no máximo 30. Que nós realmente retornaríamos quando terminassem as nossas férias, que foram antecipadas lá em abril. Mas não foi o que aconteceu. Então, assim, é complicado para vocês e é muito complicado para nós professores também. Por quê? Porque no momento, nós professores estamos auxiliando vocês. Né? A gente não está o dia a dia com os alunos ali olhando, tendo aquele feedback, aquela troca. Então, em sala de aula, quando eu passo ali um conteúdo, passo depois a atividade, o exercício, eu consigo identificar aqueles que conseguiram entender e aqueles que não. Então, o que acontece? O professor em sala de aula, a gente está sempre planejando e replanejando, porque nem sempre o que a gente planejou deu certo. Então, às vezes, a gente tem que mudar esse planejamento, né, conforme o andamento da sala. E agora, a gente em casa, isso fica um pouco complicado, porque eu não sei como realmente essas crianças estão se desenvolvendo. Eu acredito uma coisa, mas a realidade pode ser diferente. Quando eles me devolvem as provas, eu não sei se aquela prova foi realmente ele que fez sozinho, ou se ele utilizou uma calculadora, se ele utilizou alguma ferramenta, o Google, se ele precisou de algum familiar para estar resolvendo aquelas atividades. Então, até foi interessante que uma vez, logo no início, a Vitória ela fez esse questionamento. Mas, nós vamos fazer a prova em casa, mas como que a senhora vai saber que realmente fui eu que fiz essa prova? E aí eu respondi para ela que eu conto, né, com a sinceridade deles, né? Então, e assim caminhou. Então, assim, o que eu tenho é o que vocês me mostram. Então, eu tenho um aluno que realmente está super participativo, faz todas as atividades, está sempre se comunicando no grupo. E tem outros alunos que participam por um tempo e some. Tem um aluno que participou no início e depois eu não tive mais contato. Tem aluno que vai e volta. Então é complicado para eu avaliar, né, para eu saber realmente como que essas crianças estão. Eu sinto muito, realmente, porque o quinto ano seria o fechamento, né, o fechamento de um ciclo. E para mim essa turminha tem uma importância maior, por quê? Porque eu vi crescer. Eu peguei eles lá pequenininhos, lá no primeiro ano, ensinei a ler e a escrever e tô com eles agora fechando esse ciclo. Então eu vi o crescimento dessas crianças. Então essa turminha realmente tem assim uma importância grande no meu coração, porque eu acompanhei. Né? Por 3 anos a gente está junto. Esse ano, infelizmente, nós não pudemos estar realmente presencialmente juntos e seria um ano de preparação para o ano que vem. Um ano que eles estarão em outra escola, provavelmente conhecerão outros colegas, porque como eu já esclareci para vocês, o sistema do governo, ele não manda mais todos os alunos para o Martins Pena como acontecia antigamente. Agora, ele joga os alunos para as escolas próximas à casa de vocês. Então, pode ser que o Joãozinho vai estudar longe do José, e eles eram super amigos, certo? Então, o ano que vem é um ano de desafio. É um ano onde eles conhecerão vários professores, né? Eles terão professores para cada matéria. E eu já falei isso para eles, né? Desde o 4º ano eu já venho preparando, mas esse ano seria um ano de um preparo maior. Que o professor ele vai entrar e ele vai sair, ele não está preocupado
se você fez, se você não fez. Como a gente, do 1º ao 5º ano, a gente fica ali em cima, cobrando. Por quê? Porque a gente tem um contato maior. O professor do Fundamental 2, ele entra em várias salas, então ele não tem como controlar que a Mariazinha ontem não fez atividade 1 do livro e que ela ficou de fazer para o dia seguinte. Então, é complicado. Vai ser um ano de desafios, de mudanças. E se essa criança realmente não se organizar, não criar uma rotina de estudos, ele vai se perder nesse 6º ano. Eu digo por experiência própria. Eu, na minha época, não era 6º ano, era quinta série ainda, né? Que já era o Fundamental 2. Eu repeti de ano. Justamente por ter muitas mudanças e eu não consegui me adaptar. Eu meio acomodada no sistema antigo. Então, assim, famílias, eu peço para vocês, tente, desde já, organizar essa rotina de estudos. O que eu vejo hoje? Eu vejo muita criança se perdendo durante a semana. Eu posto as atividades na segunda-feira e tem criança que na quinta-feira ou na sexta-feira está me perguntando como faz aquilo. Gente, o que a professora fala, né? Eu falo sempre no grupo. Recebeu as atividades? Já faz. Já se organiza, perde 1, perde 2 dias, senta e faz. Tem tempo para fazer tudo. Eu dizia para eles na escola, se vocês todos os dias saiu da escola, chegou em casa, almoçou, descansou, tomou um banho, marcou 3 horas é a hora que eu vou sentar para fazer a lição. Você sentou, você vai fazer. E isso vai criar um hábito. E esse hábito vai ser um hábito saudável para o resto da vida. Para o Fundamental 2, para o ensino médio, para a faculdade. Eles precisam dessa rotina, dessa organização, porque senão o ano que vem vai ser um ano muito complicado. Porque cada professor de cada matéria vai passar uma atividade. E ele não quer saber se o professor de matemática passou 10 páginas do livro. Ele programou que ele ia passar mais 10. Então a criança vai ter 10 de um professor, 10 do outro, 10 do outro. Ah, professora, mas não é todo dia que vai ter aula com esse professor. Sim, mas você tem que se organizar de uma forma que você não esqueça da atividade desse professor, porque no dia da aula dele você vai ter que se apresentar. E serão trabalhos, serão várias atividades, né? Então, gente, organização e rotina. Isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla, ok? E outra coisa que eu vejo muito acontecer. Eu vejo quando eles estão do 1º ao 5º ano, aquela preocupação, aquele acompanhamento da família. Depois, meio que largam, que abandonam. Gente, não. Filho é para sempre. Né? Você não tem o seu filho hoje, então eu vou cuidar dele na escola só do 1º ao 5º. Não, gente, é para sempre. E eu acho assim, tudo que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. Então, pai tem que ser chato, sim, tem que cobrar. Criança precisa ouvir não. Ele precisa ter essa segurança de sentir que o meu pai está falando não agora para mim, mas é para o meu bem. Ele está querendo me resguardar de algumas coisas. Então, vocês precisam realmente passar essa segurança. Não ser tão permissivos, permitir tudo. Criança precisa de limites, ok? E não é porque eles estão entrando na adolescência que a gente abandona. Não, muito pelo contrário. Como eu disse, filho é para sempre. Né? Então, aquele filho que está ouvindo só sim hoje, quando ele estiver lá maior, ele vai ouvir um não da esposa, da namorada, do patrão. Como que ele vai reagir? Ele não vai saber reagir. E aí que acontecem essas coisas que a gente, essas catástrofes que a gente vê aí no mundo. Certo? Então, gente, educação é difícil, mas filho é para sempre. Ok? Bom, como esse ano realmente foi um ano atípico, professora, mas os conteúdos não foram realmente trabalhados da forma que deveria ter sido. Não, não foi. Então, o ano que vem, realmente, com certeza, haverá uma mudança nesse primeiro semestre de todos os anos.
Então, não será diferente com eles no 6º ano. Então, com certeza, os professores lá da outra escola terão que retomar alguns conceitos, alguns conteúdos do 5º ano. Porque todos nós sabemos que o ano anterior, que seria esse ano, foi um ano complicado. Que alguns fizeram, outros não, os outros entenderam, outros não. Então, com certeza, em todos os anos, haverá sim um reforço, uma recuperação e uma retomada dos conteúdos, ok? Então, não se preocupem, porque eu vejo muitos pais questionando, achando que deveria reprovar o filho. Não é justo, né? Eu acho porque reprovar uma criança num ano tão complicado. Tem crianças que têm acesso, outras não. Então, seria meio injusto e meio complicado a gente avaliar caso a caso, certo? Então, não se preocupem que o ano que vem, com certeza, haverá essa retomada de conteúdo, ok? Bom, eu queria muito agradecer a parceria de vocês. Vocês realmente são super, mega parceiros. Sabe, todas as vezes que eu precisei de vocês, isso durante todos os 3 anos que nós estamos juntos, vocês sempre me atenderam. Eu sei que eu posso contar com vocês. Todas as vezes que eu precisei da ajuda de vocês, vocês realmente foram lá e pontuaram e resolveram a situação. Então, eu só tenho a agradecer. Porque, como eu disse, esse ano eu sou meio que coadjuvante, né? Os protagonistas da história são vocês. Vocês que estão ali, né? Então, no momento, o aluno ele vai pedir ajuda a quem? A quem tem que estar mais perto, que são vocês. E eu sei que muitos de vocês realmente estão se dedicando, estão tirando um tempo para estar ajudando, né, esse aluno, e realmente eu só tenho a agradecer a vocês, certo? Não encarar a realização das atividades como uma obrigação, e sim como um momento prazeroso. Porque, gente, tudo que é obrigação é chato. A gente não quer, a gente pega aquela birra, a gente não quer fazer mais. Então, assim, que eu falo isso desde os meus aluninhos de 1º ano. Não é para estressar. Eu não quero que o momento da atividade seja aquele momento de estresse da família. Que você tem que ficar gritando, que você tem que pegar chinelo, que você tem que ficar ameaçando. Não. Sabe, esse momento tem que ser um momento que a criança entenda, que o aluno entenda que aquilo que ele está fazendo é para o futuro dele, é para o bem dele. Mas não criar um momento de tanto estresse que aquilo vai ser um tormento, que ele vai fazer de qualquer jeito, que ele não vai nem prestar atenção. Então, a ajuda que eu peço é que vocês, assim, entendam, que vocês consigam administrar esse momento da forma melhor. Tem dia que a pessoa está bem, então ela vai fazer, ela vai procurar, tranquilo. Tem dia que parece que a coisa não rende, que fica ali travando e não vai. Nesse dia, não quer fazer? Não faz. Só que ele sabe que ele vai ter que fazer. O que ele tem que entender é que ele tem a responsabilidade dele. E a responsabilidade dele é com o estudo, que é o que eu falo para ele sempre. Pai e mãe, qual que é a responsabilidade? Trabalhar, pagar as contas, colocar as coisas dentro de casa, educar. A sua é estudar. Então, o que você tem que fazer? Mostrar os resultados. Mostrar que realmente você está estudando. E você está estudando para quem? Para o seu vizinho? Para mim? Não. Você está fazendo isso para você mesmo, né? Então, isso eu falo muito para eles, né? Que o futuro deles depende deles. Eles podem ser o que eles quiserem, só que vai depender do esforço de cada um. Tudo bem? A rotina eu já falei, as informações também foram essas, que eu já acabei falando no meio, né? O nosso grupo, gente, ele serve para a gente se comunicar. E eu sinto que o nosso grupo do 5º ano funciona muito bem. Né? As mães, quando têm alguma dúvida, já mandam perguntas para mim, sabe que eu respondo, quer mandar no privado também não tem problema. Assim que eu posso, quase que imediatamente eu respondo. Eu estou sempre disponível para estar tentando ajudar vocês, ok? Então, continuaremos assim. A última notícia que eu tive é que no dia 3 de novembro, que era aquela data estipulada
para a volta presencial. E essa semana o nosso prefeito ele só autorizou a volta dos terceiros anos do ensino médio, que da educação infantil e fundamental 1, que é o nosso caso, seria repensado e seria decidido mais para frente. Então, nós estamos no aguardo. Eu sei que a maioria de vocês realmente se manifestou que não retornaria mais esse ano. Né? Eu acho realmente que é uma atitude, né, sábia, né? Eu acho que todo cuidado nesse momento é pouco, com uma doença que a gente não sabe muito sobre ela, né? Então realmente causa esse medo, apesar de todos os cuidados que a gente toma. A escola está funcionando. De que maneira? As pessoas que manifestaram interesse em voltar agora em outubro, foram formados grupos, algumas professoras retornaram esse trabalho, eu não estou nesses grupos. Então, assim, um dia da semana, essa criança vai à escola por 2 horas para receber orientações de como estudar em casa, de como se prevenir da doença. Então, são orientações, né? Algumas dúvidas são retiradas. Então, é para isso. Né? Nesse momento, as escolas estão abertas para acolhimento, para reforço e para orientação. Tudo bem? Algumas crianças foram. Na minha sala era só 2. Um até desistiu, eu não sei se o outro realmente foi. Muitas crianças foram no primeiro dia. Por quê? Porque elas achavam que elas iriam retornar e que seria realmente da forma normal. E realmente viram que não eram e acabaram que não retornaram mais nas outras aulas. Porque os colegas não estão, a professora não está. Então, ele desmotivou um pouco. Tudo bem? Então é isso, gente. Então, finalizando, eu coloquei aqui uma mensagem para vocês, que atrás de cada criança que acredita em si mesma, está uma família que acreditou primeiro. Então, gente, acreditem nos filhos de vocês, incentive, motive, coloque esse aluno para cima. Né? Mostra para ele que ele é capaz, que mesmo que ele tenha muitas dificuldades, ele vai conseguir superar. Ok? Então, qualquer dúvida, gente, pode escrever para mim que a gente esclarece. Ok? E lembrando, ao assistir o vídeo, coloca o nome da criança e um ok. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e um bom final de semana.